Oi, professor. Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu vou deixar esse vídeo público porque eu achei ele super necessário para quem é calouro, para quem tá perdido nessa área. Eu acho que todo mundo deveria ter uma oportunidade de fazer uma entrevista com alguém na área em que está estudando. Assim como eu fiz e assim como o senhor vai ver nesse vídeo e os meus colegas ou alguém aí que está assistindo, eu indico você fazer sim uma entrevista para você tirar dúvidas e não surtar assim como eu estava surtando. Com certeza você vai ficar bem mais calmo e saber que todo mundo passa por esse processo. Então é isso, bora para minha entrevista. Oi, gente, eu sou a aluna Maria Eduarda Santos Silva, aluna do professor Rodrigo do Vida e Carreira, e hoje eu vim aqui entrevistar o meu amigo e ele vai se apresentar para vocês. Opa, tudo bem? Meu nome é Augusto, eu sou formado em Engenharia de Software pela PUC Paraná. Eu tenho 21 anos e atualmente já trabalho na área, eu sou desenvolvedor de software no Bradesco, já estou mais de 2 anos e meio na área. E vamos para a pergunta, então. Então, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é como foi a sua experiência na faculdade? Se você teve alguma matéria que você curtiu muito, alguma matéria difícil e se valeu a pena. Primeiro, antes de tudo, com certeza valeu super a pena. Eu sou formado em Engenharia de Software, fiz 4 anos na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Entre diversas matérias, a matéria que eu mais gostei, com certeza, foi as matérias que englobavam programação, tendo em adendo, na minha opinião, programação orientada a objeto e desenvolvimento web, que foi as matérias que eu mais gostei e foi que eu mais tirei proveito, com toda certeza, que são matérias que eu uso até hoje em dia, todo o conhecimento que eu adquiri na faculdade. E de matérias, também sempre tem as matérias mais difíceis, que eu acredito que foi Sistema Físico, foi uma das matérias que mais penou e tive que estudar bastante. Mas todas as matérias acredito que realmente englobam, acrescentam conhecimento e que, querendo ou não, ajudam no trabalho do dia a dia, né? Às vezes por uma questão mais lógica e entre outras habilidades. A segunda pergunta é: que habilidades da faculdade você usa no seu dia a dia de trabalho? Bem, no dia a dia hoje de trabalho, realmente, como eu fiz engenharia só tem bastante coisa. Primeiro, vamos lá, programação. Eu sou full stack, então aprendi na questão do programação web e também a questão de orientação a objeto, onde eu aprendi Java na faculdade e no trabalho eu também uso Java. Então, o que eu aprendi na faculdade eu utilizo. Também tem toda a questão de matéria de engenharia de software, onde você usa diagrama, e hoje em dia eu uso diagrama também. A parte de modelagem de dados também uso. Como toda todo o englobo de desenvolvimento de software, aprendi na faculdade, também, por exemplo, o Figma é o que eu utilizo hoje na faculdade. Então, toda essa parte mais de, como pode dizer, de habilidade de hard skill, eu também utilizo. Mas também tem muitas coisas de soft skills que você acaba utilizando, como, por exemplo, tem matérias que você vai ter que desenvolver, vai ter que falar. Por exemplo, matéria mais para frente do curso, que é de metodologia ágil. É algo que eu utilizo todos os dias. Aquela questão que na faculdade eu tive que aprender a falar, a apresentar, é algo que eu utilizo realmente no dia a dia. Então, com certeza, muitas coisas que eu aprendi na faculdade eu utilizo hoje no meu trabalho. Caraca, que legal! Que top! E você já fez algum estágio e conseguiu antes da faculdade? Ou foi no processo, foi depois? Eu entrei na faculdade sem ter um conhecimento prévio de programação, então eu tirei o primeiro ano assim para focar em aprender e logo no segundo ano eu já fui atrás de estágio. No segundo ano, em um mês procurando estágio, eu já consegui meu primeiro estágio. Eu fiz estágio 6 meses como suporte de sistema, quer dizer, na Positivo. E como eu queria trabalhar com desenvolvimento, eu estava tentando em outras empresas e consegui, pela minha terceira tentativa, consegui entrar no Bradesco como estagiário. Fiz um ano e 3 meses, e depois desse 1 ano e 3 meses eu segui como desenvolvedor já interno, né, e efetivado, e estou até hoje. Então, como funcionário 1 ano e 1 ano e meio mais ou menos como estagiário na área. Isso durante a faculdade, né? Então eu consegui essas áreas quando eu estava na minha faculdade, não depois, não depois. Que top, conseguiu durante a faculdade. Isso daí é um caminho ótimo. E qual foi o maior desafio que você passou na faculdade e como você lidou?
Na minha opinião, os maiores desafios com certeza foi o TCC, porque quando você está no último ano, geralmente você já está no estágio, você já está no trabalho, e o TCC realmente é aquele momento onde você vai ter que abdicar de muita coisa para poder fazer. E com certeza, um dos mais difíceis, mais marcantes para mim foi o meu TCC. Eu desenvolvi um aplicativo para ensinar programação para crianças e foi difícil porque eu tive que estudar meio de semana, final de semana, tinha que deixar os compromissos para poder fazer, mas é algo realmente muito marcante porque no final das contas eu consegui desenvolver o meu aplicativo, consegui entregar para as crianças e as crianças gostaram, até estavam falando, quando que você vai lançar, né, para a gente baixar. Então, acho que um dos maiores desafios foi o TCC, mas foi algo que, com consistência, e sabendo que você vai se formar, foi algo que realmente eu aprendi muito e que eu gostei muito. Então, com certeza, meu maior desafio foi o TCC. Gente, tipo assim, eu quero dar minha opinião aqui porque é verdade. Eu lembro que a gente ia sair pros lugares e ele não podia, porque ele tava em casa estudando. Então isso realmente é uma verdade. Ele não saía pra nada, só ficava Manhã e tarde, estudando. trabalho, de noite, faculdade, final de semana, TCC. Final de semana a gente nem se via quase, né? Tipo, ninguém via ele. Ele tava em casa estudando. Próxima pergunta é: tem alguma dica para quem tá começando agora em engenharia de software, sistemas de informação, que é a minha área? Com certeza é fazer curso, muito curso, porque, vamos ver, depende muito do que você quer seguir. Eu como quis seguir como desenvolvedor, a faculdade em si dá uma base de programação, mas o que você realmente vai aprender e precisa é fazer curso, além de curso, é fazer projeto pessoal. Então, muito do que você aprende na faculdade você precisa pôr em prática, e não só ficar na faculdade. A faculdade em si dá uma base muito boa e totalmente necessária, mas se você, por exemplo, quer seguir numa carreira de desenvolvimento, você precisa fazer vários cursos, e onde disso já utilizei de Alura, Udemy, então tem vários cursos que você consegue, até no YouTube consegue cursos de graças, e realmente seria isso. Para quem está começando, é fazer curso. Meu primeiro ano foi faculdade e muito curso de programação. Próxima pergunta, então, é: você aprendeu alguma coisa sozinho, fora da faculdade, que você leva isso ainda pra vida? Com certeza são os cursos extracurriculares, né? Que nem eu já citei na pergunta anterior, vários cursos que eu fiz, por exemplo, de frameworks, que a faculdade, por exemplo, me ensina. Por exemplo, a faculdade me ensinou Java, ensinou orientação a objeto, mas Spring Boot, por exemplo, que eu trabalho hoje, não me ensinou, onde eu aprendi antes de começar meu trabalho. Angular também, que é uma ferramenta que eu utilizo, a faculdade não me ensinou. São coisas que você precisa fazer extracurriculares. Então, são esses cursos na internet que realmente te ajudam bastante. E como você descobriu qual área de TI você ia seguir? Você foi, tipo, testando pra você ter certeza? Então, eu entrei na área de TI mais por gosto, porque eu sempre fui uma criança que gostou muito de computador, mas, que nem eu falei, eu entrei sem ter um conhecimento. Então, quando eu entrei, eu achava a programação super difícil e achava que não era para mim. Eu já estava até pensando, por exemplo, vou trabalhar na área de produto, talvez tentar uma coisa mais de gestão, assim. Mas, com o tempo, fui fazendo as matérias, fui gostando. Comecei com, por exemplo, achava o Java muito difícil e gostava muito do front-end. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito com front-end, comecei meu primeiro estágio, eu fiz suporte, eu comecei com um banco de dados, daí consegui lá no Bradesco começar com front-end, e hoje eu trabalho com back-end, trabalho com back-end e front, então foi meio que uma evolução. E no começo realmente eu não sentia muita vontade assim, de trabalhar com programação, foi algo que foi evoluindo, e você foi vendo com o tempo que não é aquele bicho de sete cabeças e que é legal, no final das contas. Hoje eu gosto muito de trabalhar com programação e me divirto bastante escrevendo código. Basicamente foi uma evolução, porque realmente no começo eu não tinha certeza disso. Nossa, foi porque não gostava. Se você pudesse voltar no tempo, você teria feito algo diferente na faculdade? Na faculdade, eu realmente não me arrependo de nada na faculdade. Talvez ter aproveitado um pouco mais algumas matérias, que realmente às vezes a gente passa despercebido, algumas matérias que realmente são importantes. E talvez
algo que eu meio que tenha, por exemplo, arrependido um pouco, são que a área de programação é muito abrangente, então a gente não sabe muito para onde, de que lado seguir. E nesse caminho eu fiz realmente muitos cursos, e que eu acho importante você fazer vários cursos para você entender o que é, mas se eu tivesse conhecimento hoje e voltasse para o passado, eu focaria nas stacks que eu trabalho hoje. Então, desde o começo, eu já focaria só nisso. Mas eu acho importante ter um conhecimento geral para você ver da área de primeira vez. Que legal, uma boa dica aí, ó, gente. Ó, vamos testar em curso, investir em cursos. E hoje, o que você considera mais importante? Saber programar muito bem ou ter outras habilidades como comunicação, organização? Com certeza é 50-50. No mercado de trabalho você vê muitos dos dois lados. Já vi muita gente que realmente sabe programar muito bem, mas não sabe comunicar, não sabe falar. A gente está, por exemplo, nas reuniões, a pessoa não fala nada e são demitidas. A gente também já viu muitos casos onde as pessoas falam muito bem, mas se ela está na área para, por exemplo, desenvolver, não é a sua área. Talvez, se a pessoa sabe muito bem se comunicar, talvez ela pode seguir para uma área de produto, mas realmente é 50-50. Você precisa, se você é um bom programador, você precisa sim saber comunicar, saber falar, e realmente é muito importante ter essa habilidade de comunicação. Basicamente, um não caminha sem o outro na área de TI. Tem que ter sim os dois. Que top. Tirando as. Como que é? Na faculdade a gente tem muito trabalho em equipe, né? A gente já começa a aprender dentro disso daí, né? Não sei se você As tinha muito apresentações, tinha trabalho em bastante. As equipe. apresentações também. É um estresse, mas tá tudo bem, galera. Você já passou isso, agora você tá tranquilo. Só no Agora trabalhinho. acabou. Só na maciota. E a última pergunta, já chegamos na última pergunta, gente, bem rapidinho. Tem alguma coisa que você aprendeu só depois de formado e queria muito ter aprendido antes? Então, aquela coisa, eu me formei, graças a Deus, ano passado. Venceu. Então não tem muita coisa que eu possa dizer que eu tenho aprendido. O que eu realmente aprendi, talvez que realmente conte, foi que eu aprendi bastante coisa sobre computação em nuvem, que é algo que a faculdade acabou não tendo um tópico muito forte. Acabei tirando umas certificações da Microsoft na Azure, porém não tive muita coisa ainda para aprender, como eu sou recém-formado, mas tenho certeza que é no mercado de trabalho onde você vai acabar desenvolvendo muita coisa. Então, tenho certeza que vou aprender, já aprendi muito, e tenho certeza que ainda vou aprender bastante, porque uma coisa que eu sempre digo, programação é uma coisa que você começa estudando hoje e vai acabar estudando, sempre vai estar estudando. É algo que sempre está aprendendo. E tem muita coisa para aprender ainda. Basicamente isso. Você tem aí, gente, pra encerrar, pergunta pra você, tem alguma dica aí pra mim, que tô entrando nessa área agora, algum foco? Eu queria, na real, fazer uma pergunta que não tá aqui no roteiro, que é como que você consegue separar a sua vida estudantil com a sua vida pessoal? Porque eu vejo que às vezes uma coisa me atrapalha na outra. E eu vejo que você sempre foi muito focado, contanto nessas épocas do TCC. Você nunca desfocou disso por algum problema pessoal. Tem alguma dica aí? Porque isso é importante. Tem que estar bem com isso. Realmente não é fácil, nem um pouco fácil. Você precisa ter os seus escapes. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, tá o dia inteiro estudando, trabalhando, né? Na época eu estava na faculdade. E você tem que ter os escapes, coisas que você gosta de fazer. O meu escape, por exemplo, querendo ou não, é academia. São momentos que eu relaxo. É algo que eu não deixo. Eu posso, por exemplo, estar estudando, trabalhando, eu vou treinar, que é os meus escapes. E realmente, querendo ou não, é um momento da vida que você precisa focar e decidir em fazer isso. Talvez a gente tenha que abdicar de muitas coisas, mas, por exemplo, você tem que abdicar de sair, mas você tem que ter os seus prazeres também. Não adianta só ficar estudando, só trabalhando, você precisa ter esses escapes. Então, tem que achar alguma coisa que você goste, e para você conseguir realmente, em momentos difíceis, em momentos onde você tem que fazer prova, você realmente tem que focar nisso. E
Acho que é essa a dica, tipo, tem alguma coisa de escape, mas foque totalmente nisso no seu dia a dia. Porque é o seu futuro e seu presente, né, na verdade. Basicamente isso. Nossa, tô de cara, parabéns, gente. Encerrando aqui, professor, esse foi meu trabalho, meu projeto. Já me senti aqui, ó, uma pessoa melhor. Eu vou acatar tudo a mim e vai dar tudo certo. Creiamos aí, amém, fé em Deus e Amém. dedicação. Amém. Tem Mas mais alguma fazer o coisinha? curso Oi? é agora no começo fazer curso e depois de ter uma noção ir para estágio. Faz um estágio, faz dois estágios, faz três estágios em áreas até você ter certeza do que você quer. E bora pra cima. Bora pra cima. Então foi isso, professor. Você quer dar um tchau aí, Augusto? Alguma coisa aí? Tchau, professor. Tchau, gente. Às vezes eu vou, não sei se eu vou apresentar isso mais para alguns alunos aí da nossos colegas, mas é isso, gente. Esse foi meu trabalho. Meu amigo Augusto, engenheiro de software, formado, tem seu emprego. Então é isso. Tchau, foi um prazer.